Você já ouviu falar sobre o mecônio? Sobre o primeiro cocô do recém-nascido? Sabe identificar quando o cocô do seu bebê está saudável ou não, se está tudo bem? A gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é Daiane dos Anjos, seja muito bem-vindo ao Manual do Recém-Nascido. Aqui eu te ajudarei a se preparar para a chegada do bebê e os desafios da maternidade, desde os cuidados com o bebê, a amamentação e o tão sonhado sono dos anjos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o cocô do recém-nascido, isso mesmo. De início, esse assunto parece um pouco engraçado e até estranho falar sobre isso, porém é um assunto que gera muitas dúvidas em mães de bebês recém-nascidos. A cor, a textura e até a frequência com que o bebê faz cocô pode gerar muitas dúvidas e estranhamento nos pais de recém-nascidos. Um tema que nem passa pela nossa cabeça durante a gestação é sobre o cocô do bebê, o aspecto, o cheiro, a textura, mas é um tema muito importante, porque quando a gente pega o nosso bebezinho no colo e vai trocar as primeiras fraldinhas, a gente vê que o cocô do bebê não é nada parecido com o nosso, gera muitas dúvidas e estranhamento. Mas pode ficar tranquila que nesse episódio de hoje eu vou te falar o que esperar, o que é esperado do cocô do bebê, o que é normal e o que não é normal. Aqui eu vou te dar uma base do que esperar, do que é normal e do que não é. Mas sempre que você tiver dúvida, mostre para o seu pediatra. Vá ao médico, não tenha dúvida. Se tiver dúvida sobre a saúde do seu bebê, sempre consulte o pediatra. No caso do cocô, vale a pena fotografar e até filmar para poder mostrar para ele entender do que você está falando. Saber o que esperar do cocô do bebê vai evitar que você leve sustos desnecessários na hora das primeiras trocas e também de correr com frequência ao pediatra sem ser exatamente necessário. Vou te mostrar aqui os 5 tipos mais comuns do cocô do bebê. O primeiro de todos é o mecônio. Ele é um verde bem escuro, quase preto. Tem um aspecto bem pegajoso, lisguento, é difícil de limpar e ele não tem cheiro. Ele sai nas primeiras 48 horas de vida do bebê, então nessa fase é absolutamente normal e depois ele passa e não volta mais. Então o ideal é que ele não volte. Se acontecer do seu bebê voltar a fazer o cocô do tipo mecônio depois que já saiu da maternidade, é super importante correr e conversar com o pediatra. Depois do mecônio vem o cocô verde escuro. Ele é um pouquinho mais claro que o mecônio e isso acontece porque o bebê começa a receber leite materno, receber leite da mãe e por isso o cocô vai clareando até chegar no cocô normal, que é esse mais amarelado. Esse cocô amarelinho é o cocô tradicional de um bebezinho que está saudável e que está tudo bem. Então o cocô é amarelo, ele é pastoso e ele pode ter uns gruminhos dentro dele e tá tudo bem, é normal. Então essa é a cor e textura normal do bebezinho até a introdução alimentar. Esse cocôzinho marrom que a gente conhece, ele só vem com a introdução de alimentos sólidos. Então até os 6 meses o bebê vai acabar fazendo esse cocô mais amareladinho mesmo. E o cocô, ele pode não ficar sempre amarelo. Ele pode ir para o amarelo gema, para o amarelo mais mostarda, para o amarelo um pouquinho mais escurinho, pode ir para um tom mais esverdeado, um pouco até mais alaranjado, e isso vai depender da alimentação ou até da medicação ou suplementação que o bebê esteja recebendo. A textura do cocô do bebê até os 6 meses é normal ser mais pastosa. Ela não fica sólida como de adultos, por exemplo. Isso só acontece depois com a introdução alimentar. Então o cocô do bebê é mais pastoso, é amarelado e tem um cheiro bem levinho, bem suave. Outra informação importante sobre o cocô do bebê é com relação à frequência que o bebê faz cocô. Por quê? Porque bebês alimentados exclusivamente com leite materno, eles podem fazer tanto cocô a cada mamada, como também pode fazer a cada 5, 7, até 10 dias, eles podem demorar para fazer cocô. E tudo isso está normal. Por quê? Por que o bebê pode fazer a cada mamada? Porque o leite é de fácil digestão, então passa rapidinho pelo corpinho do bebê e produz o cocô para ser liberado já na próxima mamada. Como também pode ser que aconteça do bebê absorver tudo que tenha no leite materno e acabe não sobrando massa para produzir o cocô. Então por isso que pode acontecer do bebê levar mais dias para fazer cocô do que o normal, do que é esperado de fazer 1 ou 2 vezes por dia. E esse assunto, apesar de diferente, ele é super importante a gente saber. Por exemplo, quando eu tive a minha primeira filha, Letícia, eu nem sabia da existência do mecônio. Pra mim, ela ia fazer cocô normal como qualquer adulto e tava tudo certo, Ou talvez até um pouco mais pastosinho, mas tudo bem. O mecônio em si eu nunca tinha tido contato, eu não sabia que existia. Quando eu fui trocar a fraldinha da Lele, tinha aquele cocôzinho escuro, mas olha, ele era quase preto, ele era pastoso, a gente limpava, não saía. Eu achei aquilo muito estranho. E até perguntei pra pediatra que tava no quarto o que era, ela achou um absurdo eu perguntar aquilo, como se tivesse internet igual tem agora, Isso, tô falando uma história de 13 anos atrás. Mas ela falou assim, tá, você nunca viu cocô? Eu falei, não, eu nunca vi cocô assim, Não sei o que é.
E ela acabou não me respondendo ali na hora, e a outra família que estava dividindo o quarto, né, na enfermaria que eu tava, acabou me contando que era mecônico, que era normal, que ia sair, né, dali um tempo o bebê ia começar a fazer o cocôzinho mais amarelinho e pastoso, tava tudo certo. Daí eu lembro que eu ainda perguntei pra essa pediatra que ainda tava lá se realmente era isso mesmo e se isso significava que o meu bebê tava bem, porque a minha preocupação é que o bebê tivesse alguma doença, né, alguma coisa e aquilo não fosse saudável, porque é bem diferente mesmo do que a gente tá acostumado. E daí ela falou que sim, que tava tudo bem, que ia ser uns 2 dias e depois o bebê ia parar de fazer. E assim foi. Já como o Davi eu já sabia o que esperar, já estava preparada, com bastante lencinho para limpar, que é bem importante porque ele é bem pegajosinho mesmo. E essas dúvidas sobre cocôs é muito comum, e depois você vai ver que em roda de conversa com mães a gente vai falar sobre cocô, um assunto que a gente nem imagina. Mas é que é algo que mostra que o bebê tá saudável, que o bebê tá bem, e, né, e acaba sendo um assunto falado entre as mães. Não sei se você já ouviu uma conversa sobre isso. Então quando a gente tem bebê, até a gente acha legal falar também, porque a gente acaba trocando experiências. Mas depois a gente pensa, meu Deus, que loucura essa conversa. Mas, uma vez, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna e ela estava amamentando seu bebê exclusivamente com leite materno. E ela estava falando pra mim que ela queria dar fórmula para ver se conseguia firmar um pouco mais o intestino do bebê, porque ela achava que seu bebê estava com diarreia. E na verdade a bebezinha dela não estava com diarreia, estava tudo bem. Mas como ela não conhecia esse cocô, era o primeiro bebê dela, e o bebê tinha poucos dias de vida, tinha 1 semana de vida, poucos dias, ela achava que era diarreia, porque o cocô estava mole. E conversei com ela, expliquei que era normal, era esperado o cocô do bebezinho ser assim, que só ia ficar mais sólido e mais escuro lá quando o bebê começasse a fazer a introdução alimentar. Mas por enquanto era assim mesmo, ela ficou tranquila e viu que estava tudo bem. E eu recebo várias dúvidas de mães, né? Teve uma que estava me perguntando esses dias por que o bebê não estava fazendo cocô. Ela ficava desesperada, dava 2 dias, ela já se desesperava porque o bebê não fez cocô, porque ela achava que o bebê estava incomodado, mesmo sem o bebê mostrar, né, algum desconforto. O bebê estava super bem. E assim, é super natural bebês alimentados exclusivamente com leite materno levar às vezes até 5, 7, 10 dias sem fazer cocô e tá tudo bem. Agora, se você percebe que o bebê tá incomodado, tá irritado, tá fazendo força para fazer cocô, aí sim vale a pena você aprender, né? Fazer uma massagem, estimular o bebê, ajudar o bebê a fazer cocô, porque o bebê pode estar com disquisia, que é aquela necessidade de fazer cocô, aquela vontade, só que o bebê não consegue fazer esforço para fazer cocô, né? Ele faz muita força, mas não pro lado certo, ele não consegue relaxar para evacuar. Então aí é legal você estudar sobre isso, se informar. Tem vídeo no canal também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você, que eu falo só sobre disquisia e como ajudar o bebê a fazer cocô, é bem legal. E também não dá pra gente pensar que tudo é o cocô, né? Que sempre o bebê tá chorando é porque o bebê quer fazer cocô. Na verdade, o bebê tem várias necessidades, né? Tem fome, tem sede, tem vontade de fazer cocô, sim, mas também tem frio, tem calor, tem, né, alguma coisa que pode estar incomodando, a posição, uma roupinha, alguma coisa. Pode ser que o bebê precise rotar, pode ser várias coisas. Então é sempre importante a gente ir observando o bebê e tentando várias coisas para tentar ajudar a entender o que está acontecendo. E como é que a gente sabe, né, a diferença do cocô normal do bebê, que tem essa textura mais pastosa, mais amenoladinha, tem uma frequência maior, né, ou não, depende se o bebê for alimentado exclusivamente no peito, pode ser que o bebê demore mais para fazer cocô, mas como é que a gente sabe a diferença desse tipo de cocô com uma diarreia, por exemplo, igual a aluna que eu tava falando, que ela tinha medo que fosse. A diarreia, ela tem uma frequência maior, o bebê acaba fazendo mais vezes cocô, e acaba sendo mais aguado, né? E ele é espumoso também, e às vezes vem junto com febre, ou então com o bebê sem apetite, o bebê mais irritado ou sonolento demais. Então tem várias outras questões que a gente vai observando, e é super importante, se você tiver dúvida, ir conversar com o pediatra para ver se tá tudo bem. Esse tipo de informação é super importante para a gente ficar mais tranquila, a gente se sentir mais preparada e evitar ter vários sustos com relação, né, ao cocôzinho do bebê, porque o cocô do bebê a gente olha pra gente ver se o nosso bebê tá bem, se ele tá saudável, se tá tudo certo. Então é super legal a gente se informar e saber o que esperar, porque daí a gente fica mais tranquila. Agora eu vou te mostrar o que não é normal acontecer no cocôzinho do bebê, o que não é esperado e que, se acontecer, você precisa levar pro pediatra, mostrar pro pediatra, porque é algo realmente importante com relação à saúde do seu bebê. Falando sobre cor, cores que a gente não pode ver, né, encontrar no cocôzinho do nosso bebê é a cor preta, a cor branca, a cor vermelha ou a cor verde água. Se acontecer isso com o cocôzinho do seu bebê, você já tira uma foto ou faz um vídeo para poder levar para o seu pediatra ou encaminhar para ele. Se você observar também sangue nas fezes do bebê, não é algo normal. E se você perceber que o bebê está com diarreia, né, como eu falei, uma frequência maior de cocô mais aguado, mais espumoso, se perceber que o bebê está com febre, está muito irritado, está sonolento, com falta de apetite, qualquer coisa diferente na questão do cocôzinho do bebê ou até na questão de comportamento
comportamento do bebê, é super importante levar para o pediatra, mostrar para ver se tá tudo bem ou se precisa de alguma medicação, algum cuidado especial. E aí, gostou de saber mais sobre o cocôzinho do seu bebê? Se sente mais segura, mais preparada para trocar uma fraldinha e saber o que esperar, o que não esperar quando o seu bebê fizer cocô? Já sabia de tudo isso? Não sabia? O que você acha mais interessante? Me conta aqui nos comentários que eu gosto de ler. Não esquece de curtir o vídeo para saber que você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Espero você no próximo. Beijos e até mais!